A gente está vivendo um momento de crise climática. Dá para falar de meio ambiente sem falar de consumo? Não, não dá. E sem falar de muitas outras coisas. O que está havendo com o meio ambiente é o esgotamento do meio ambiente para permitir que a indústria, a economia continue nessa loucura da produção crescente. Mas não é só o meio ambiente que se esgotou. O Estado se esgotou. Já não tem mais como você colocar dinheiro do governo para que a economia cresça. A desigualdade social, que foi um instrumento do crescimento, porque concentrava a renda para vender mais carro. Aí tinha pobres. E durante décadas a gente fez isso. Se esgotou. Não dá mais para continuar com a pobreza que está aí. Se esgotou a capacidade de gerar emprego. Daqui para frente a economia cresce sem gerar emprego. Porque os robôs, a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Então está havendo um esgotamento da base que permite a economia crescer. Ou a gente inventa outra economia, ou não vai ter jeito. Por isso, a sua pergunta, se a economia é baseada no aumento do consumo, não vai ter como manter o meio ambiente equilibrado. A gente vai continuar caminhando para a catástrofe do desequilíbrio global do meio ambiente e para o aquecimento global. A gente vai continuar caminhando. Ou a gente muda o propósito da economia, as pessoas consumirem menos, trabalhando menos, garantindo emprego para todos, mesmo que a renda diminua para todos. Não vai dar para você empregar todos e manter o salário alto. Ou a gente muda o propósito ou caminha para a catástrofe. O senhor, como senador da educação, a educação tem algum papel nesse cenário? É o único caminho. Não tem outro. Educação no sentido de mudar a mente. Se nós não mudarmos a mente que caracteriza as pessoas nos últimos muitos anos, de consumir, renda, salário, aumentar investimento, produção. Se não mudarmos essa mentalidade, não haverá saída. E a mentalidade vem de educação. Por isso, o único caminho é a educação. Mas educação significa todo mundo na escola, não pode ser uma parte na escola, outra não. Todas as escolas boas, não pode ser como é hoje. Rico paga uma boa escola, pobre fica numa escola ruim. A escola tem que ser igual. Não pode haver escola boa e ruim. Não devia ter isso. É como oxigênio. Não existe oxigênio bom e oxigênio ruim. Ou é oxigênio ou não é. Ou a gente faz uma mudança radical na educação, e tem que ser não só no Brasil, no mundo inteiro, ou caminhamos para a catástrofe. Senador, o senhor tem visto o movimento dos jovens no mundo, né? A esperança está vindo dos jovens? Eles já se educaram de alguma forma nesse sentido? A única esperança será dos jovens. Mas mesmo assim eu não sou tão otimista. Porque a educação que eles receberam não mudou a mentalidade deles, na maioria. Muitos sim. Eu vi um dia desse uma manifestação de jovens na França. Tinha gente contra o aquecimento global e tinha gente contra o aumento do preço da gasolina. Ou a gente acaba com o uso de gasolina, de combustível fóssil, ou o aquecimento global continua. Então as pessoas estão lutando na rua por coisas que não se juntam, que se opõem. Por isso eu acho que a grande crise de hoje, por isso tem tanta manifestação pelo mundo inteiro, a grande crise vem de que nós não estamos num tempo de esperança, mas em um tempo de desencanto. Existe um desencanto com as coisas, mas não tenho esperança numa coisa nova. E eu não vejo ninguém ainda propondo essa coisa nova para os jovens, porque é preciso, pode surgir até de um jovem, mas é preciso duas coisas surgirem. Uma nova proposta, eu uso a palavra filosofia. O Brasil despreza tanto a educação que quando a gente propõe filosofia, o pessoal fica achando que é besteira. Não. Um novo projeto, uma nova concepção, diferente do simples crescimento econômico. Então, uma filosofia, um filósofo, ou alguns ou muitos,
e estadistas. Os filósofos para dizerem para onde é que a gente deve ir. Os estadistas para juntar a gente que vai com ele. E hoje eu não estou vendo nem filósofos, nem estadistas. Não é uma coisa do Brasil, não. Do mundo inteiro. Não tem grandes estadistas, nem grandes filósofos. Sem isso, os jovens vão ficar perdidos. A não ser que um deles se transforme num bom filósofo, formule uma coisa nova. E se transforme também, ou ele ou outro, num estadista, de nos juntar ao lado deles. Mas hoje, quando eu olho por aí, eu não vejo. Tem figuras que inspiram muito, como essa menina sueca, a Greta. Ela inspira do ponto de vista da luta, do desencanto contra o que está aí. Mas ela não inspira uma coisa nova. Ela até nos emociona com o comportamento dela. Não usa avião, por exemplo. Ela nos emociona, mas não inspira. Por exemplo, eu fico emocionado quando vejo essa menina ir de um lugar para o outro, atravessar o Atlântico de barco. Mas eu não deixo de tomar avião. Mas os jovens estão deixando. Estão deixando? E estão deixando de comer carne. Não, carne é outra coisa. Eu tenho uma vegetariana em casa e sei disso. Carne não é tanto por razões ecológicas, embora tenha a ver. É mais por respeito aos animais e por questão de saúde. Só em terceiro lugar é que é o meio ambiente. A gente sabe que 1 quilo de carne destrói mais o meio ambiente do que o feijão. Mas, basicamente, eu acho que não é pelo meio ambiente. O pessoal ainda está querendo ter carro. Já tem jovem que não quer carro. Eu tenho uma filha que nunca teve carro, não quer ter carro, já tem mais de 40. Não sabe dirigir, nem quer aprender. Mas não acho que seja a maioria. Vai ser muito difícil convencer a maioria. Até porque isso é mais na classe média e alta. Quem pode ter carro, quem teve carro, os pais. As camadas mais pobres, que nunca tiveram, vão querer ter. É a mentalidade. E, sobretudo, porque não tem transporte público. Você pode ver esse pessoal que não quer ter carro e que eu admiro, usam táxi, usam Uber. Não estão pegando esse péssimo transporte público que o Brasil tem. Eu terminei um livrinho agora sobre por que é que nós, a chamada esquerda, os democratas progressistas, perdemos a eleição para o Bolsonaro, por exemplo. Uma das razões é que nós não percebemos que as mudanças que estão ocorrendo no mundo. Os socialistas continuaram propondo um carro para todos. Os capitalistas propõem carro para alguns. Mas propor carro para todos e carro para alguns não é muito diferente. A diferença seria propor um transporte público de qualidade para todos. Nós perdemos a perspectiva do público. Os socialistas passaram a defender o privado para todos. Por isso, os governos últimos, Fernando Henrique, Lula, Dilma, eles deram mais importância à universidade do que à educação de base. O que é que eles propuseram? Agora eu vou conseguir que vocês entrem na universidade. Privatizou o direito de entrar. Não a propriedade da faculdade, continua estatal, mas alguns entram. A gente devia dizer, olha, a educação pública vai ser igual para todos. O socialismo devia ser a publicização e a garantia e a sustentabilidade do que é público. E não a distribuição do que é privado. O que é público? O meio ambiente. A cultura. A liberdade. A saúde. A justiça. Isso é que tem que ser igual para todos. Tem um carro ou não tem um carro, isso não devia ser uma questão dos socialistas. Nós, a esquerda, os socialistas, eu acho que fomos apropriados pelo capitalismo e dizendo, nós somos diferentes, nós queremos que todos tenham o que o capitalismo faz. Em vez de dizer, não, nós somos diferentes, nós vamos querer oferecer outra coisa, como educação, como saúde, como meio ambiente, como segurança, como justiça. Tudo isso é público. Mas nós esquecemos. Deixamos o meio ambiente ser destruído, deixamos a educação ser para poucos, deixamos a saúde ficar desorganizada, a não ser para quem pode pagar, deixamos a violência tomar conta, esquecemos a importância da segurança. Então, eu acho que essa é uma das razões que eu ponho do nosso fracasso
que pior de tudo é que a gente fracassou sem deixar uma bandeira. Porque antigamente, quando alguém perdia a eleição, tinha bandeira. Agora ficou sem bandeira. Não tem bandeira. A oposição ao Bolsonaro é oposição, não é proposta de uma coisa nova. Como o senhor vê que o parlamento pode ajudar nessa situação? Para uma economia nova, para uma mentalidade nova? Porque, assim, o que está se dizendo na questão ambiental é que, assim, a hora de agir é agora. Entendeu? O que é que a gente tem que fazer de forma prática? Se o senhor tivesse o poder, o que é que o senhor acha mais importante fazer? O que eu acho mais importante fazer, não me daria o poder para fazer. Quer dizer, olha, gente, a gente vai caminhar para uma catástrofe se não mudar a mentalidade. Mas aí precisa dizer, qual é a mentalidade? Não tem hoje. Qual é o projeto alternativo para essa economia que está aí? Qual o projeto do senhor? Vou dizer, há momentos de esperança que você traz um projeto. Há momentos de desencantos. Quando você está num momento de desencanto, você tem que refletir. No tempo de esperança é hora de política. No tempo de desencanto é hora de reflexão. Quando está com esperança, você entra num partido. Quando está num tempo de desencanto, você entra numa escola. Escola não no sentido de criança, escola no sentido filosófico, no sentido grego. Eu hoje estou pensando, refletindo. Politicamente, eu acho que o povo acertou quando não me reelegeu. O lugar certo meu não era mais no parlamento. O meu lugar certo era no que eu estou fazendo hoje, conversando com você com essa liberdade toda. Se eu fosse candidato, não podia estar dizendo essas coisas. Um político não pode dizer que tem tempo de desencanto. O político tem que estar sempre apontando uma esperança. Então, estar fora do parlamento me permite dizer isso e dizer qualquer outra coisa, sem preocupar com eleitor. Eu quero leitor, porque hoje é pela mente, não é pela urna. Então, hoje mesmo, a proposta teria que ser tão radical que não teria apoio. Por exemplo, já que você me provocou, Sim. Tem que proibir carro privado, tem que proibir pelo menos combustível fóssil. Tem que dizer... E eu fiz, e tem projeto desse no Senado, e eu fui relator. Tem um projeto do Telmário, senador, de que daqui a 30 anos não tem mais carro a gasolina, como a China está fazendo. Então, essa era uma coisa, acabar carro a gasolina, a diesel, a gás, tudo elétrico. E mesmo assim, tem que ser muito menos, não cabem tantos aí. Tem que subir o preço da gasolina, imagine um candidato dizer isso. Imagina o candidato dizer que é preciso que a gasolina custe mais cara. Não ganha. O Macron está sendo sacrificado na França porque propôs coisas certas, como o aumento do preço do combustível. Não vai se reeleger, provavelmente. Tem que aumentar os impostos sobre muitos produtos. Tem que deixar de fazer tanta infraestrutura para a economia, gastar mais dinheiro na educação e na saúde. Isso não dá voto, não. Aliás, a educação não dá voto. Educação de base. Dá mais voto você propor que todos vão entrar na universidade. Mas como? Sem saber ler? 12 milhões no Brasil não sabe ler. Não dá voto um cara que diga, eu vou erradicar o analfabetismo de adultos. Todos vão saber ler, ordem e progresso e reconhecer a bandeira. As pessoas nem percebem que tem 12 milhões de brasileiros adultos que não conhecem a bandeira, que não sabem ler. A mesma quantidade de desempregados, né? Por coincidência é a mesma. O desempregado até que pode diminuir um pouco, mas não muito. Porque com a robótica vai ser difícil criar emprego, mesmo que volte a economia a crescer. As medidas necessárias para proteger o meio ambiente são contra o crescimento econômico. O que é que o senhor acha desse lema que muitas vezes é dito pelos nossos governantes, que o Brasil precisa produzir mais e melhor? Excelente. Desde que esse mais seja de alguns produtos. Produzir mais de tudo destrói o meio ambiente. A gente tem que caminhar para o decrescimento de uma porção de produtos e o aumento de outros, conforme o impacto ambiental. E carro é um item que destrói o meio ambiente.
Então, o crescimento baseado no automóvel privado é contra o meio ambiente, mesmo que seja carro elétrico, porque tem todo o material do carro. Depois tem que ocupar espaços. Também tem um problema de meio ambiente, que é o espaço ocupado. Então, produzir menos e melhor não resolve, a não ser que você diga o que produzir menos. Produzir mais e melhor não Produzir resolve. mais dependendo do quê? O PIB crescer melhor, não existe como. A ideia de, por exemplo, economia verde, eu não acredito muito na economia O senhor é verde. economista? Sou, e fui dos primeiros a falar em meio ambiente no Brasil. Quando eu voltei do exterior, porque eu tive um professor no meu doutorado na França, que em 1970, quase todos que vão assistir a gente não tinham nascido ainda, já falava em meio ambiente. Eu sou engenheiro mecânico da produção. Fui para lá estudar economia na França e voltei de lá ecologista. Fiquei 9 anos fora. Na volta para a UNB, eu já comecei a dar curso de meio ambiente. Naquela época todo mundo ria, ridicularizava até, bicho grilo, como diziam. Mas sem uma redução na produção de muitos dos bens, nós não vamos conseguir equilibrar o meio ambiente. Tem que escolher o que produz. Esse slogan que você disse tem que ser escolher o que produz e não produzir mais, melhor. Escolher o que produz, produzindo menos muitas coisas e até produzindo mais outras coisas. Por exemplo, em relação ao agronegócio, né? Que o Brasil é um dos maiores produtores de carne e a gente vê que a carne é uma coisa que polui, né? Que usa, causa gases de efeito estufa, que usa muita água. Estudos indicam que a indústria da carne é a que mais contribui para o efeito estufa. Isso acontece de várias maneiras. Quando o gado libera gases do intestino, metano, mais poluente que o gás carbônico, quando a mata é derrubada para abertura de pasto e por causa do combustível usado no transporte da carne, desde a fazenda até a mesa. O setor da carne é também o que mais consome água, principalmente nas atividades relacionadas à alimentação do animal. Quer dizer, do ponto de vista ambiental, não é muito inteligente investir sempre em aumentar mais a produção da carne. Mas e o nosso PIB? Então, você trouxe um bom exemplo. A carne é um produto antiecológico. Mas quem é que vai propor reduzir a produção de carne? Num país cuja mentalidade sente um prazer erótico no churrasco. Quem? E o emprego? E a renda? E os dólares que entram no Brasil graças ao agronegócio? Parar ou reduzir o agronegócio hoje é suicídio. Manter o agronegócio por mais 20 anos é suicídio. Um é o suicídio econômico, o outro é o suicídio histórico e ecológico. Então, para mim, o grande problema é quem paga o preço da sustentabilidade. As pessoas estão dispostas a parar a produção de carne para manter a natureza? Não acredito. E isso é por isso que tem tanto movimento no mundo, porque ninguém sabe quem pagar. Quer ver um exemplo? O Chile. As manifestações no Chile foram sobretudo porque a aposentadoria dos velhos está baixa. Quem é que está disposto a aumentar a sua contribuição para pagar melhor aos velhos? Os jovens estão dispostos a aumentar a sua contribuição ao INSS de lá, se tivesse lá privatizado? Está disposto? O jovem brasileiro está disposto a aumentar a sua contribuição enquanto está ativo para só receber quando ficar velho e pagar os velhos de hoje? Não está. Nós estamos dispostos a aumentar o preço da gasolina para diminuir o dióxido de carbono que está destruindo o meio ambiente? Não estamos. A gente está disposto a reduzir o consumo para proteger a natureza? Não. É por isso que hoje tem uma margem grande para ser pessimista, porque a soma dos interesses dos indivíduos não é igual ao interesse do coletivo. Por isso que até a democracia está se esgotando, porque a democracia se baseia no interesse dos indivíduos, não do todo. 5, cada um pensa uma coisa. Aí a gente pega 3 e diz isso é o que vale para os 5.
Mas isso não quer dizer que é o que os 5 querem. A democracia está se esgotando. A democracia não é capaz de resolver os problemas planetários, porque ela é nacional. Você põe 5 para decidir o que faz nesse país de 5, mas a população tem 10. Esses 5 não vão dizer, mesmo a maioria deles, o que o povo quer. O Obama disse uma vez, não existe presidente do mundo. Não existe parlamento mundial, e nem vai ter, nem tão cedo. O que eu venho defendendo, em muitos lugares, até no exterior, é de quem tem que manter a democracia, porque não democracia é pior. Agora, a democracia só decide até um limite ético mundial. Até botei um nome nisso, que é humanocracia. A população brasileira decide o que faz com seus recursos, mas não toca na Amazônia por razões éticas. A Sibéria também, os russos também, os congoleses também. Cada um tratar suas florestas com a responsabilidade da humanidade inteira, e não só de seu país. Os interesses nacionais ficarem subordinados a valores mundiais. Mas não é mais ou menos o que os países estão fazendo agora quando eles estão propondo, né, as suas metas, e eles estão sendo rígidos. Primeiro, não estão sendo tão rígidos. Estão tentando. Estão tentando um pouquinho. Sendo forçados a ser um pouco mais. Isso, parar um pouquinho. de usar carvão ou energia nuclear. Vou lhe responder. Primeiro, é pouquinho que eles estão fazendo. Não dá. Segundo, quando muda o presidente, o que entrou rasga a assinatura. O Trump saiu do Acordo de Paris. Verdade. Eu acho que o Bolsonaro ameaçou sair, não saiu. Mas já fez manifestações contra o acordo da imigração. A migração é um problema também, tipo meio ambiente. São centenas de milhões no mundo viajando. O acordo de Marrakech foi assinado por presidente. Quando esses presidentes são substituídos, o que vem... Eles mudam. Desmontam. Isso é um problema, né? Mas esse é um problema gravíssimo. Porque faz com que os interesses não sejam iguais aos valores. Os interesses são econômicos, os valores são morais. Quando eu digo interesse, estou falando dos capitalistas, não. Estou falando de cada indivíduo. Isso aqui é outro erro. A gente joga a culpa nos capitalistas. Mas os capitalistas produzem o que nós, consumidores, queremos comprar. Os capitalistas não decidem o que eu quero comprar, apesar da propaganda empurrar muito a gente. Os interesses das pessoas não casam com os valores morais da humanidade. Dia desse eu fiz um artigo que eu disse, os homens, sem cair no machismo, homem no sentido do ser humano, Sim. Os homens, com H minúsculo, não inventaram o homem com H maiúsculo. Ou seja, os seres humanos não inventaram ainda a humanidade. A humanidade ainda é um conceito abstrato dos filósofos, só que já é uma realidade na prática planetária. Hoje, na casa da gente, chega o mundo inteiro o tempo todo. Antigamente não era assim. Hoje já existe como conceito uma humanidade, mas não existe na prática. Na prática, cada país elege o seu presidente. Não se elege o presidente do mundo. Não elege-se o presidente da humanidade. Por isso, é muito difícil e otimista em relação aos grandes problemas do planeta hoje. O Papa Francisco, para mim, já traz um salto. Um dia desse ele falou uma coisa que no parlamento eu falei muitas. É preciso considerar pecado destruir a natureza. Ele falou isso. Se consegue transformar essa ideia de pecado, aí começa a mudar. Quando é que vai ser pecado consumir muito? Não é só carne, não. Não é só carne. É muitas coisas. Então vai demorar. Não adianta você achar que vai precipitar. Na próxima eleição, esse não será um tema. E eu vou dizer mais. Quem for para a campanha defender aumento do preço da carne para salvar os bois, não vai ter voto. Olha, senador, deixa eu... E você falou em boi. E se for para frangos, para passarinho, menos voto ainda. Sempre vai ter um grupinho de políticos que representam isso, é natural. Junta sua filha com outra, minha mulher que é vegetariana, aí elege um vegetariano.
Mas é um grupinho menor. Não é hegemônico, como eu falei há pouco. Ou seja, da maioria o pensamento. Não é. Eu acho tão natural querer respeitar os animais, mas há pouco aprovou-se no Senado, como é que chama? Vaquejada. Ainda mais tem o dia da vaquejada. Puxa, eu sou contra. Acho que a gente deve parar de matar tanto bicho para comer. Mas pior é vaquejada, que nem comer, come. E está na cabeça da cultura das pessoas, como o churrasco. Então, entre a cultura da solidariedade com os animais e a cultura do churrasco, vai prevalecer o churrasco. Por quanto tempo? Não sei, mas vai ser muito tempo. Cultura, mentalidade não se muda de repente. E aí dissesse, não, se eleger um presidente que proíbe isso, não vai poder, porque a economia depende disso. Mas se fizer isso, ele é autoritário, ele é ditador. E aí a gente não quer, eu não quero. E as escolas? As escolas sim, mas tem que respeitar o tempo que esses menininhos vão crescer. Eu acho, você vai conversar com jovens, acho ótimo, mas tinha que ser mesmo com criança. Eu acredito nas crianças. Os jovens, eu já fico muito em dúvida da capacidade deles se reciclarem. A mentalidade já está pronta. Senador, eu vou lhe dizer, olha, os jovens hoje, eles levam os próprios copos para as festas, para os bares. Eles não consomem mais canudos, muitos estão se tornando vegetarianos, eles andam de bicicleta, entendeu? Mudou muito, senador. Mudou, mas não o suficiente para fazer ruptura para o novo. Não, Então está mudando, claro que está mudando. Um jovem de hoje já é mais ecologista do que do meu tempo. Óbvio que é. Eu sou do tempo em que o país tinha que se orgulhar de destruir florestas, porque era desenvolvido. O que decidia o desenvolvimento era asfalto, não era árvores. Já começa a ter um pouco de gente que defende floresta também. Mas entre ter uma estrada e ter uma floresta, eu acho que a maioria ainda quer a estrada. Os britânicos estão envergonhados do consumismo exagerado que eles tiveram antes da bolha, lá de 2008. Eles hoje se envergonham dessa atitude. Eu achei fantástico isso. Eu não sei quantos são, mas é fantástico, mas eles não vão querer que reduza a produção. Eu tenho minhas dúvidas se elege-se um governo que proponha decrescimento. Quando eu falei a primeira vez em decrescimento, inspirado pelos italianos e os franceses, não fui eu que falei isso pela primeira vez, era absolutamente execrado. Hoje em dia, não vou dizer que sou execrado, mas muito criticado. A própria palavra decrescimento. Quantos que estão ouvindo aqui não vão achar isso uma doidice completa? Decrescimento. Tanto que eu fiz questão de dizer decrescimento de alguns produtos e aumento de outros. Quais são os outros? Quem tem que aumentar a produção? Os públicos, cultura, saúde, educação, proteção ao meio ambiente. Isso que tem que aumentar. Daí tem que mudar o nome de PIB. Não pode ser mais produto interno bruto. Tem que ser um outro conceito. Como tenta-se em alguns lugares falar em felicidade bruta. Felicidade vem mais de uma redução da carga de trabalho, menos horas por dia, do que do aumento do salário. Mas as pessoas ainda preferem o aumento do salário e não a redução da carga de trabalho. Ou querem reduzir o trabalho aumentando o salário. Aí não é possível. Aí não cabe. Não é por causa dos capitalistas, não. É por causa da aritmética. Porque a produção é proporcional ao número de horas de trabalho. A não ser quando os robôs substituam a gente. Mas aí o problema vai ser o emprego. Então, se você quer aumentar o que você tem que aumentar o número de horas que você trabalha. Mas eu tenho a impressão que vai chegar um dia que vai surgir alguém que diga, não, eu vou propor uma redução da jornada de trabalho com uma redução do salário. Ué, já tem, o Guedes está fazendo isso. Não, o Guedes está reduzindo o salário sem aumentar a produção. E ele está fazendo isso porque não tem como pagar, provavelmente. Não como filosofia. Tanto que ele deve dizer, isso é provisório. Eu estou falando, não, estou falando como um conceito de sociedade. As pessoas terem 2 meses de férias. Mas para isso tem que ter 10% a menos de salário. E aí é capaz de ter mais tempo de férias, mas vai ter que ficar em casa, porque não vai dar para viajar, porque viajar custa dinheiro. Pois é. Está entendendo?
Essa mentalidade só virá das crianças. Agora, vou dizer o que eu acho mais preocupante. É que eu poderia dizer, tem uma coisa que nos deixa esperança. É a catástrofe forçar uma mudança. Chama-se pedagogia da catástrofe. Eu acho que quando a catástrofe vier, não vai dar tempo da sua pedagogia. Quando ela acontecer, ela não vai permitir mudar a mentalidade. Porque a mentalidade leva décadas para mudar. A catástrofe é mais rápida. A tal ponto que eu pergunto, será que essa catástrofe já não aconteceu e a gente nem vê? Os jovens dizem que sim, e Então, eles exigem pânico. Eles querem que a gente sinta pânico. eu acho ótimo que eles pensem isso, mas vai ser difícil provocar um pânico por algo que vem muito devagar. Então vai demorar a chegar o pânico. É uma questão de consciência antes do pânico. A gente já devia estar no pânico há muito tempo, quando vê os vendavais, quando vê a desigualdade Então social. a catástrofe já chegou, né, senador? Pois é, e a gente ainda não aprendeu. Então a pedagogia da catástrofe não está funcionando. Ela chegou e a gente não aprendeu, a não ser alguns. Mas tudo começa com alguns, né? O cristianismo começou com 12, mas tinha um especial. Teve um especial. Esse Um especial. líder, falta liderança, Esse especial não então. está vendo. Mas é uma liderança com dois lados: a liderança filosófica e a liderança estadista, da filosofia e da política. A gente está sem nenhum desses dois. E primeiro vem o da filosofia. Já foi pior, porque a gente nem via a tragédia. A gente agora está vendo, mas não está ainda se assustando com ela. O suficiente. O suficiente. Alguns se assustam. A gente não via 10, 20 anos atrás. Agora a gente vê, mas não se assusta ainda o suficiente. Eu espero é que esse susto chegue para valer. Você citou os jovens falam em pânico, quando a gente já tiver uma proposta de esperança. Mas essa proposta de esperança não está clara ainda, não. E o senhor acha que a educação tem algo? Consegue? O único caminho é a educação. Agora, talvez a educação não consiga também, por enquanto. Mas sem ela não tem jeito.